Foi uma correria, eu tenho certeza disso. Ele estava sepultando o nosso apóstolo, né? E veio de Brasília direto para cá. Eu queria chamar ele aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir aí ao Senhor com alegria? Alguém pode acender as luzes pra gente? Amém, Jesus. Que vocês tenham essas luzes. Nunca escutei um bom. Já dei alguns, mas nunca escutei um. Coloque dentro da gente, além de perseverança e ajuda, pela fé que Ele nos viu. Estão orando. Tu sabes que sempre nas minhas orações que o teu filho venha ser muitos na noite. Que nós, através da boca do teu filho, sejamos tremendamente abençoados. E que a partir de hoje a nossa vida mude de uma vez por todas. Usa o teu filho. Em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez, queridos. Eu sei que vai incomodar você tá de pé já faz um tempinho, mas eu queria pedir para você se colocar de pé novamente. Eu queria que você desse a mão para testar aí para que nem que seja por alguns instantes, mas que a gente possa nessa noite glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que te proporcionou essa noite, que vem proporcionando esses dias especiais para você, que ainda vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu queria que apenas você abrisse a sua boca para você glorificar Jesus e agradecer Ele por você estar aqui nessa noite. Independente de qualquer coisa que vai acontecer daqui para diante, talvez o que vai ser falado aqui não é nenhuma novidade para você, mas que nesse instante você glorifique ao Senhor, e quando enviarmos a glória para Deus, que Ele derrame também da glória dele sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Eu queria ouvir a tua voz, queria que você levantasse a sua voz e começasse a glorificar Jesus, para que seja quebrado toda resistência, para que seja quebrado, para que haja um romper do Senhor sobre este lugar. Meu Pai, nós queremos entrar a um novo nível de intimidade, de comunhão contigo. Por isso nós exaltamos o teu nome. Que essa seja a tua casa e que aqui seja a tua morada. Em nossos corações, meu Deus, venhamos viver os teus projetos. Ó Pai, já que é uma conferência profética, nós queremos profetizar, ó Deus, algo novo para esta igreja. Nós queremos profetizar algo novo para a nossa história, para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, gera, Pai, em nome de Jesus, em nós a glória do Senhor no nosso interior. Deus, que a vida do teu Espírito Santo esteja aqui. Toma os quatro cantos desta casa. Nós exaltamos o teu nome. Nós dizemos que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor é Deus vivo, que o Senhor é Deus forte. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós enchemos, ó Deus, este lugar com a glória do Senhor. Ó Pai, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Reconhecemos, meu Deus, que sem ti as coisas perdem o sentido. Sem ti nada do que foi feito, ó Deus, se fez. Ó Deus, sem ti, Pai, perdemos a essência, perdemos a razão, perdemos a direção. Mas hoje aqui, Senhor Jesus, seja o primeiro, seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido em nosso meio, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que o Senhor seja exaltado para sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Rei Jesus? Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 30.
versículo 30, o 31 e o 32, tá? A palavra de Deus diz assim, Marcos 4:30, e dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor parte de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém? Fala amém, Jesus. Você pode deixar a Bíblia aberta, por favor? Em Marcos 4, 30 e 32, que talvez a gente precise ler de novo. Mas, como o pastor Luciano falou, né, hoje nós vamos falar sobre da sequência aos dias de ministrações, né? A esse final de semana que é importante para a gente aprender um pouquinho mais da palavra, né? E vivenciar algo especial da parte de Deus. Então eu vou ministrar hoje sobre o tema a grande plantação, para seguir o cronograma aqui do que Deus marcou para esse final de semana. E irmãos, dentro disso, eu estava vendo esse texto em casa, e dentro desse texto que lemos, a gente vê o que pode representar o reino de Deus, ou no que podemos assemelhar com o reino de Deus. Então, nesse evangelho, né, Jesus assemelha o reino de Deus com um grão de mostarda. E já que a gente vai falar sobre plantação, sobre semeadura, é bem sugestivo a gente entender que o grão de mostarda é a menor semente que existe, e ela gera a maior árvore com relação ali às hortaliças, né? Quando ela é plantada, quando ela é cuidada, quando ela é cultivada, então ela se torna a maior árvore da sua espécie. Então da menor semente nasce o quê? A maior árvore. E assim se assemelha o reino dos céus, o reino de Deus. E eu quero começar dizendo a vocês o meu tópico e único, né, dentro desse tema, é quem ser um plantador, quem Deus escolhe para ser um semeador. E o primeiro e único tópico que eu quero falar com vocês é que Deus, Ele sempre vai escolher os menores. Diga para quem está do seu lado assim: Deus sempre vai escolher os menores. Me entenda? Não é os melhores. Quem é que Deus vai escolher? Sempre os menores. Deus vai escolher, olha irmãos, me entenda bem, tá? Para você não pensar que eu estou falando besteira. Deus vai escolher os fracassados. Deus sempre escolhe os que não merecem. Deus escolhe aqueles que não têm nenhum tipo de qualidade. Deus escolhe aqueles rejeitados. Deus escolhe aqueles que que perante a muitos não tem nada para oferecer. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para confundir, está na Bíblia, para exatamente confundir as coisas sábias desse mundo. Então Deus escolhe o menor para confundir o maior. Deus escolhe quem não sabe para confundir quem sabe. Deus escolhe alguém que o destino, o futuro dele seria de destruição, para agora mudar a essência de tudo. Você vê esse princípio quando Jesus vem chamar os seus discípulos. Quando ele vem à terra, ele vem chamar os discípulos. Ele não chama os principais dos sacerdotes. Ele não chama os mais preparados. Ele não chama os melhores. Olha, gente, é natural do ser humano
os meninos vão saber bem disso, as meninas também sabem, época de escola, quando a gente vai fazer um time de futebol, né? A gente vai escolher quem? Quem você escolhe? Os perneta, é isso, hein? É? Você escolhe quem? Os melhores. E quem é ruim, mas ruim mesmo, o que você faz com ele? Deixa por último ou vira café com leite, né? Ninguém quer escolher o ruim. Você vai lá comprar algo numa loja, você vai lá na pior, né? É assim que você faz? Não, eu quero esse aqui. Por que você quer? Eu quero esse aqui, eu quero o pior. Não, a gente vai no melhor. Então é do ser humano sempre escolher o melhor. Mas graças a Deus, né? Graças a Ele mesmo, Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não vê como o homem vê. Te jogaram fora, não valorizaram você. Você talvez é o menor. Assim, escolheu para ser um plantador dentro do reino. E quando nós falamos de plantar, nós não estamos falando de uma coisa muito fácil de se fazer. Quando eu planto algo, eu tenho muitas coisas. Eu tenho que ser mais perseverante, eu tenho que cuidar do que plantei, eu tenho que continuar firme, eu tenho que ver se aquela terra que eu plantei tem condições, né, para gerar o benefício, para que aquela semente germine, cresça. Então não é fácil plantar. Então, mas a primeira característica principal e maior de todas é que Deus não escolhe os maiores. Entendeu? Deus escolhe os menores. Para verificar isso que eu falei com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, não perca Marcos 4:30, tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Vocês têm como arrumar uma água para mim, por favor? Vocês acharam? Vou esperar vocês abrirem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu 28, tá? A palavra diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Você pode glorificar a Jesus por isso? Né? Eu acho que se não fosse assim, eu e você não estaríamos aqui. Se Deus fosse escolher os melhores pregadores, os melhores oradores, os mais capacitados, os mais preparados, não sei você, mas eu não estaria aqui. Olha que importante esse texto. Mostra pra gente, sabe, que para viver uma grande colheita, que é o tema dessa conferência, né? A gente vai ter que aprender a lidar com as pequenas coisas da nossa vida, porque são com as pequenas coisas que surgem as grandes coisas. Eu vou explicar para vocês isso, mas, sabe, é uma singeleza de coração que vai gerar a grandeza das coisas de Deus na minha vida, na sua vida, no ministério, dentro do reino. É a preocupação com os detalhes, com as pequenas coisas que vão fazer surgir as grandes coisas. Não são necessárias grandes sementes para grandes colheitas. Tanto é que a gente viu aqui que a menor semente, que é o grão de mostarda, torna-se a maior das hortaliças. Então não é necessário grandes esforços ou grandes coisas. Nós precisamos apenas semear e cuidar da qualidade com o que semeamos. Para quê? Para que isso gere uma grande colheita. Uma pequena semente é capaz de gerar uma grande colheita. Alguém já viu aquele ditado que diz assim, ó:
nos pequenos frascos tem os melhores perfumes. Você já viu um perfume bem caro, bem caro, bem caro? Ele não vem lá 1 litro de perfume. Vem, gente? Não, vem mls, não é assim? Você passa um pouquinho, você fica cheirando o dia inteiro, né? Mas também você não vai ter dinheiro nem para mais nada na vida, né? Se comprar um desse. Depende, tem gente que tem bastante dinheiro, aí dá para comprar vários. Aí você me dá um de presente, tá bom? Mas, ou seja, os pequenos frascos, os maiores perfumes. Ou seja, naquilo que o mundo despreza, naquilo que para o mundo não tem valor nenhum. Pega Jesus, você vai entender muito bem isso. Quando tem lá aquele versículo da pedra, como é que é aquele versículo da pedra mesmo? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra mais importante. Sabe que pedra é essa? Jesus. Ele foi rejeitado. Deus escolheu ele. Deus o marcou, mandou aqui para a terra, o pequeno, e confundiu tudo. Sabe por que rejeitaram Jesus como o Messias? Porque eles acreditavam que o Messias viria grande. Porque eles acreditavam que o Messias seria um rei, um grande governador. E quando eles veem Jesus se titulando como Messias, mas aonde ele nasceu? Ele nasceu na manjedoura. Mas de onde ele vem? Ele é filho do José e da Maria. Ele é carpinteiro. Não, o Messias é grande. O Messias não é pequeno. Acontece muito isso, gente. As pessoas geralmente não valorizam, né? Não conseguem enxergar o nosso valor diante de Deus. As nossas falhas, elas parece que são sempre maiores, são ressaltadas. Se eu pedir para você falar, quer ver um exemplo? Se eu pedir para você falar um defeito seu, está na ponta da língua. Se eu pedir para você falar uma qualidade, a gente vai ter que pensar. É mais difícil. Mas sabe, Deus escolhe os menores, Deus escolhe os pequenos. É nos pequenos frascos mesmo, que são os maiores perfumes, os melhores perfumes. Quer ver um outro exemplo disso? Pega Juízes, abra por favor, Juízes 6:12. Essa leitura é um pouquinho maior, do 12 ao 16, sobre Gideão. Abriu aí? Juízes, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 12, 13, 14, 15 e o 16. Diz assim, ó, posso ler, irmãos? Acharam? Diz assim, ó: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Algumas traduções diz valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livras a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porque hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Talvez é novidade para você a história de Gideão. Mas sabe, o menor, da menor família, da menor tribo. Quer alguém mais chulé do que Gideão, gente? Mas era à esquerda do que Gideão? Quer alguém mais, sabe, menos valorizado que um homem desse? Não tem, não existia. Da menor tribo, da menor família, né? E ele era o menor de dentro da família dele. Ou seja, na família dele, como é que... irmão mais novo, tem algum irmão mais novo aqui? Né? Tudo só para o irmão mais novo, não é assim? Né? O menor. Quando o pai e a mãe saem, fica com o mais velho, fica com o do meio, mas com o irmão mais novo nunca fica. A não ser que seja filho único, né? Aí não tem jeito.
Mas o menor é desvalorizado, entende? É assim que Gideão estava, menor. Gente, mas para eu aprender, sabe, para eu entender o meu chamado, eu vou ter que entender a minha pequenez diante do que Deus me chamou para fazer. Eu sou pequeno mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu tenho que aprender. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso crer mais em mim, né? Crer mais nas coisas que Deus tem colocado na minha vida, porque por mim somente por mim eu não sou nada mesmo. Quem que a gente pensa que é, né, irmãos? Às vezes a gente não consegue nem distinguir. Eu estava no velório do nosso apóstolo e teve um pastor lá que falou um negócio que mexeu muito comigo. E ele falou assim, ó, a gente só consegue medir o tamanho da árvore quando ela tomba. O ministério desse homem apontou para o apóstolo. Quando ele estava vivo, ninguém conseguia medir. Mas agora que ele tombou, dá para entender a grandeza das coisas que Deus fez através da vida desse homem. Porque enquanto ele estava de pé, pequeno, simples. Quem conhece o apóstolo, já ouviu alguma ministração dele, sabe que às vezes nem a Bíblia saía direito, saía a Bíblia, né? Simples. Mas um homem que, para a gente chegar a fazer o que ele fez, acho que para alguns vai ter que nascer de novo, né? Voltar mesmo para a barriga da mãe, no sentido literal, porque o que ele fez não tem como dimensionar. Talvez eu e você não faríamos. Mas você vai ver o que aqui? Que Deus o chamou para ser um plantador, um homem simples, sem lá muitos estudos, mas que quase toda a bancada evangélica estava lá, reconhecendo, né, lá na câmara, reconhecendo o homem de Deus que ele é. As principais lideranças da igreja no Brasil estavam lá, reconhecendo a grandeza de Deus na vida desse homem pequeno. Sabe, talvez você pense, não, eu tenho que ser maior, eu tenho que crescer, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Você não precisa ser nada disso. Você precisa apenas reconhecer sua pequenez, a sua dependência em Deus, abaixar, né, se prostrar diante dele e falar, Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor quiser, porque eu sou pequeno, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se o Senhor tirar a sua glória de mim, não sobra mais nada, nem o fôlego de vida me resta. Então, você vê o exemplo, sabe? Pequenas sementes, pequenas coisas que geram coisas enormes, grandes. Um homem, sabe, o nosso apóstolo era farmacêutico. Estou falando muito dele que eu estou com ele na cabeça, me perdoa. Mas, farmacêutico aqui na Casa Verde, aqui em São Paulo. Aí Deus manda ele sair daqui e ir para BH. Estava falando com a Michelle ainda hoje. Aí você pensa assim, o que você pensa? Você vai viajar. Qual é a primeira coisa que você pensa, gente? Onde é que eu vou ficar lá? Você sabe que lugar que ele tinha para ficar lá? Quando ele decidiu obedecer e ir para lá? Nenhum lugar. Ele chegou lá, achou um caixote de madeira no chão, virou ele de cabeça para baixo. Ele tinha a Bíblia, a missionária Ruth tinha um acordeon, que era a esposa dele, e eles começaram a louvar na praça, tocando acordeon. Começou a acumular as pessoas, porque as pessoas são curiosas, né? Até hoje tem uns caras lá na Praça da Sé que põe uma caixa com a cobra, e a cobra vai sair, a cobra não vai sair, e fica um acúmulo de gente. E quando acumulava aquele tanto de pessoas, ele pregava a palavra, ganhava alma. E lá no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo ele pregar, tinha um empresário que decidiu, que foi lá falar com eles e falou assim: vocês têm onde ficar? A gente não tem, a gente veio pela fé, então vocês vão ficar na minha casa. E sustentou eles e manteve eles durante muito tempo. E a nossa igreja nasceu assim, irmãos. Pequena coisa. Se olhar alguém pregando na praça, você fala, é doido, é fanático. É as pequenas sementes dessa vida que geram grande. Hoje, só para você ter ideia, o Ministério Casa da Bênção são mais de 3.000 igrejas plantadas no Brasil e no mundo. Porque um homem decidiu, que pequeno, decidiu se dispor para esse Deus grande. Sabemos que Deus faz grandes coisas, que Deus é Deus de grandeza. Eu não estou falando que Deus é pequeno, não. Mas as coisas que Deus faz grande começam com pequenas decisões hoje. Você quer começar a plantar
para a eternidade é nas pequenas coisas. Eu sei que até em algumas ministrações você já deve ter ouvido, e não é errado nenhuma delas, que a gente tem que pensar grande, que a gente tem que sonhar alto, que a gente tem que voar, sabe, que a gente tem que, e realmente, em alguns âmbitos da vida da gente, não é pecado não. Mas sabe, mas se eu posso até voar alto, mas se eu não reconhecer minha pequenez, a minha dependência, se eu não for humilde, se eu não colocar a minha vida debaixo das mãos do Senhor, os voos altos não virão. É a humildade de você reconhecer que você precisa hoje, ao invés de você pensar, eu vou ganhar 1000 almas para Jesus, eu vou ganhar os da minha casa, eu vou ganhar meu amigo. Talvez antes de você pensar, sabe, na igreja de centenas, de milhares de pessoas, talvez você poderia pensar em você como igreja, se você está sendo a igreja que Deus chamou você para ser. Essa é a pequena semente. Planta uma vida que condiz com a vontade de Deus, e você vai colher vidas multiplicadas, como você. Um negócio que parece que multidão não começa com um, e multidão começa com um. Talvez você pense, não, quando Deus derramar o crescimento, pronto, pô, não vai caber aqui, sabe, nossa, vai ter que fazer isso, aquilo, mas calma, começa com um, é uma pequena semente, que se torna a maior das hortaliças. Voltando para Marcos, capítulo 4, se você puder deixar sua Bíblia aberta, versículo 30, 31, 32, é com isso que se assemelha o reino de Deus, não é assim? Não está escrito assim? Como a gente pode assemelhar? Qual é a melhor forma de eu dar o exemplo acerca do reino de Deus? É apresentando, né? É como o grão de mostarda, que quando semeado na terra se torna a maior das hortaliças. E eu quero falar aqui 3 pontos básicos, o porquê Deus escolhe os menores. 3 pontos básicos, porquê que Deus escolhe os menores. Primeiro, porque eles são dependentes. Se você quiser escrever, porque eles são, ou anotar aí no celular, porque eles são dependentes. Sabe qual é a diferença? Sabe por que Deus escolhe quem é menor? Porque ele depende dele, de Deus. Porque eles não vão, quem depende de Deus, né, os menores, eles não vão na sua própria força. Até porque eles não reconhecem que não tem força nenhuma. Que força Gideão tinha para fazer aquilo que Deus estava propondo ele para fazer? Olha, você vai ferir os midianitas como um homem só. E sabe quantos midianitas eram? Sabe quantos? Não dava para contar. Eles eram comparados com gafanhotos. Eles vinham como uma nuvem, sabe? E eles não tinham como resistir a esse povo. E eles atropelavam, eles iam nos celeiros, eles colhiam antes, roubavam tudo. Não sobrava nada depois dos midianitas. No caso de Gideão, ele estava malhando o trigo aqui para tentar esconder uma parte, para eles não morrerem, para ele e a família dele não morrer de fome. Não tinha nada, entende? Não sobrava nada depois que eles passavam. Então, que força Gideão tinha contra um exército? Contra milhares ou milhões de homens que vinham todos juntos? Que força ele tinha? Se ele não dependesse de Deus, que tipo de resultado ele teria? A dependência de Deus, sabe? O reconhecimento de que eu preciso dele, porque sem ele eu não consigo fazer nada. Gente, me perdoa falar isso, mas sabe, existem pessoas que eles não dependem mais de Deus. A vida dele não está mais no centro da vontade de Deus. Ele vai fazer algo para Deus, ele pondera e para e pensa antes, mas será que eu tenho os recursos para fazer? Mas será que eu tenho as condições para fazer? Aí ele vai chegar à conclusão que ele é pequeno e que ele não tem as condições para fazer. É lógico que não temos. Na força do nosso braço não dá. Não tem como. A gente tem que declarar aquele versículo que diz que maior é o que está em nós, né? Do que o que está no mundo. Na minha força não vai mesmo. Esse é o primeiro
Motivo porque Deus escolhe os menores, porque eles têm uma dependência exclusiva de Deus. Você já viu na sua vida, percebeu que tem coisas que você não consegue fazer, por mais que você se esforce? Tem coisa que na sua força não vai, não funciona, não dá certo. Aí você tenta resolver de um jeito, tenta resolver de outro, liga para alguém, pede ajuda para outro e não resolve. Tem coisa que você vai ter que se calar e esperar Deus e falar: Senhor, está nas tuas mãos, eu não consigo fazer. Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso, mas o Senhor prepara para mim. Gideão fez um teste, a gente não leu essa parte, mas ele fez assim: não, então se é o Senhor mesmo que fala comigo, se é o Deus aqui dos meus antepassados, de quem tirou a gente do Egito, então me dá um sinal. E aí ele botou um algodão na terra e falou assim: ó, amanhã quando eu vier ver, eu quero que o algodão, não sei se é nessa ordem, tá? Mas eu quero que o algodão esteja molhado e a terra em volta seca. Ele volta no outro dia, só o algodão está molhado e a terra em volta está seca. Daí a gente fala assim: não estou convencido ainda, Senhor, me dá mais um sinal. Põe o algodão e fala que o algodão fique seco e a terra em volta fique molhada. Ele acorda no outro dia, a terra em volta está molhada e o algodão está seco. Aí ele fala: não tem jeito para mim, vou ter que fazer mesmo o que Deus mandou eu fazer. Na dependência tem uma ordem por trás de todo pequeno, por trás de toda pessoa que precisa fazer algo para o Senhor. Há uma dependência exclusiva de Deus. Não pense você que ao subir num altar, ou a liderar numa célula, ou a fazer um discipulado, que você está indo na sua própria força. Não está não. Os anjos de Deus estão colocando a palavra nos teus lábios para dizer o que você tem que falar. Deus está revelando e mostrando e sustentando você. Há uma guerra, uma batalha a nível espiritual, para que você seja, quando Satanás se levanta para resistir, há os anjos de Deus, sabe, guerreando em seu favor, porque Deus sabe que você sozinho não consegue, mas você com Ele pode todas as coisas. Dependência, aprenda a ser dependente, aprenda. Outro ponto importante, segundo, desses três que eu vou falar, o porquê que Deus escolhe os menores. O segundo é porque eles são humildes. A gente não pode deixar o ego falar mais alto, sabe? O eu falar mais alto. Hoje em dia está cheio de gente que pensa, sabe, que porque Deus usou ele uma vez, ele agora é o cara, sabe? Porque ele orou por alguém, alguém foi curado, pronto, ele é o máximo. Aí ele orou por alguém, estava perturbado, endemoniado, foi expulso, pronto, ele é o cara. Aí ele fez algo muito bem feito, foi elogiado, pronto, não, ele é o cara. E ele esquece de que isso não veio dele, mas veio de quem o chamou. E a glória das coisas que fazemos, porque Deus nos chamou, não é nossa, não é minha, não é sua. Não é do pastor, não é do apóstolo, não é do líder, sabe, não, essa glória aí é de Deus. Ele é glorificado. Tem um outro texto que eu procurei, mas não consegui achar, que a Bíblia, que Jesus fala assim, ó: qualquer um que dê um copo de água, tá bem assim, a um desses pequeninos, é como se ele estivesse fazendo a mim. Ele vai receber o mesmo galardão, porque eles estão sendo enviados, eles são pequenos, mas o Deus deles é forte. Os discípulos entenderam isso depois que eles passaram por uma experiência bem traumática, em que eles foram enviados por Jesus, e quando foram encontrar lá umas pessoas endemoniadas, o demônio deu um pau neles, rasgou a roupa deles, eles saíram arrebentados, voltaram para Jesus e falaram: ô Jesus, não deu certo, a gente foi lá, os demônios, olha o que eles fizeram com a gente. Aí Jesus ensinou para eles: não, é porque vocês estão indo em meu nome, tem que usar o meu nome, vocês estão sendo enviados por mim. Aí eles voltam e faz direito, em nome de Jesus, aí o negócio funciona, porque nós somos pequenos. Se Deus o livre, você chegar para um demônio e falar assim: demônio, sai em nome do pastor Luciano, sai em nome do pastor Claudinho, coitado de você. Sai, demônio. Uma vez eu falei para um demônio assim, ó: eu te dou uma ordem, demônio, em nome de Jesus, sai. Aí ele virou para mim e falou assim: e quem é você para me dar ordem? Aí eu falei: ah, tá, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, demônio, sai. Ele saiu, pronto. No meu não vai dar certo, porque nós somos pequenos.
E por sermos pequenos, precisamos nos atrelar ao maior dos sentimentos que uma pessoa pequena precisa sentir. É a humildade, o reconhecimento das suas fraquezas, mas de que Deus o usa como canal. A sua pequenez, porque se Deus te usou já alguma vez na sua vida e você se deixou engrandecer, olha, não permita, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se os homens pararem de adorar, as pedras vão adorar. Está na Bíblia isso. Deus já fez até a jumenta falar, né? Então, seja humilde. Sabe, não deixa. Essa é uma das características porque Deus escolhe os pequenos, né? Não deixa nenhuma altivez preencher seu coração. E terceira e última, por que Deus escolhe os menores? É porque eles se esforçam mais. Sabe, parece que quem é pequeno, ele trabalha mais. Você já viu os cargos, por exemplo, gente? Não é uma regra isso, né? Tem as suas exceções. Mas você já viu como é dentro de uma empresa? Às vezes, até uma empresa não de grande porte, né? Talvez, e também não são todas, mas muitas das vezes o patrão nem vai, sabe? Às vezes ele só envia ali as pessoas. E quem é que trabalha mais lá dentro daquela empresa? Quem é, gente? O menor, o pequeno. É o cara que tem registrado na carteira ajudante geral, e é geral mesmo. É tudo, faz tudo. Vai no banco, limpa, é faxineiro, é motoboy, é tudo. É office boy, é tudo, né? Porque todo mundo manda nele, desde o dono, né, até o encarregado, todo mundo manda nele. Às vezes, quem é pequeno não consegue nem distinguir quem é que ele vai obedecer, porque é tanta ordem, que eu obedeço esse. Muita coisa para obedecer. Então qual é uma das características? Por que Deus escolhe o pequeno? Porque ele ele trabalha mais. Jesus foi pequeno, irmãos, quando viveu nesse mundo. Ele disse bem claro em bom som para os discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus podia sentar, eu quero que você me entenda aí, entenda. Jesus podia sentar num trono, ele podia fazer uma igreja lá, ele sentar lá e falar assim: ó, venham todos a mim aqui que eu vou aliviar vocês, que eu vou curar vocês. E Jesus não fez nada disso. Então ele fala: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou servo de vocês, eu não sou líder, eu não sou chefe, não sou eu que mando e vocês têm que obedecer. Eu sou servo. Dentro de todos os discípulos, o que mais servia o reino era Jesus. O que mais servia entre eles era Jesus. Não tinha ninguém que servia mais igual a Jesus. Ninguém servia mais igual como Jesus. Ninguém servia. Aí hoje a gente vê alguém que, sabe, está crescendo na fé, precisa aprender outra coisa. Ele já se acha o tal, não sei porque o pastor escolheu o fulano de tal. Eu sou muito melhor que ele. Eu sou muito maior que ele. Você não é nada. Eu não sei porque falam tanto o nome do fulano, o nome do ciclano. Eu que deveria, você não é nada. Você é pequeno. Você já reclamou disso? Eu já reclamei muitas vezes. Tudo nessa igreja sobra para mim. Tudo sou eu que tenho que fazer. Quando ninguém pode, o pastor liga para quem? Liga para mim, para eu ir lá fazer. Sempre parece que as piores funções, né, sempre sobra para o pequeno. É característica dele trabalhar mais. Quem trabalha bastante aí? Levanta a mão pra gente. Quem trabalha bastante? Isso. É porque você é pequeno. O grande precisa provar o quê para quem? O grande precisa fazer o quê? Já é grande. O pequeno trabalha mais.
é mais dedicado, né? Parece também que ele é mais comprometido, sabe? Ele tem mais facilidade de deixar suas próprias coisas por causa das coisas dos outros. Ele tem muito a fazer e pouco tempo para realizar. Porque quem é pequeno, ele não vai ter a facilidade de falar: ei, fulano, vai lá e faz aquilo lá que eu que tinha que fazer, mas estou mandando você fazer. Não, ele é pequeno, ele tem que se desdobrar. Ele vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quem é pequeno é muito ocupado. Entende? Não tem tempo para gastar o seu tempo com bobagens. Ele tem muito a fazer, né? E pouco tempo para realizar. E para a gente concluir, né? Falei as 3 coisas porque Deus escolhe os menores. Primeiro, porque eles são dependentes. Segundo, porque são humildes. E terceiro, porque eles se esforçam mais, se comprometem mais. Mas só para a gente encerrar, o que eu quero orar com vocês, eu quero que você, a partir dessa conferência, se você quer ter uma grande colheita na sua vida, não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Ah não, esse culto, ninguém vai. Essa célula, ninguém vai. Ninguém participa. Ah não, essa vigília, ninguém vai. O pastor marcou, mas não, ele não vai, nem ele vai, eu também não vou. Não despreze as coisas pequenas que Deus tem proporcionado a você. É jejum que a igreja faz, você precisa jejuar com a igreja. Não despreze, é só mais um jejum, é uma coisa pequena. Jejuar é bobagem. Não despreze as pequenas coisas. A Bíblia diz que a porta do céu é pequena, diz estreita, curta, pequena. Se você estiver muito inchado, gente, não passa lá, entendeu? Se estiver grande demais, não vai entrar lá. Importantão demais, sabe? O cara, sabe? O insubstituível, não passa lá. Lá você não entra. Agora a do inferno passa, porque a do inferno é larga. Aí lá os grandão entram. Lá passa até uns grandão ao mesmo tempo lá. Não tem problema nenhum. Mas o pequeno, o plantador, sabe? Aquele que quer colher grandes coisas, esse aí, meu irmão, esse aí só passa na porta do céu. Lá ele passa. É pequeno. Há um tempo atrás, não foi esses dias não, já faz um tempinho isso. O meu tio, casado com a minha tia, meu tio Lelene, ele fez uma casa e no alçapão, assim, tem um alçapão para passar para cima da laje. E o alçapão é bem curtinho, assim, bem pequenininho. Aí ele me ligou e falou assim: ô Claudinho, não dá para você vir aqui? Tá vazando água na minha casa, tá enchendo de água aqui. Eu acho que algumas telhas lá escorregou, não sei o que. Tá bom, dá para ir lá. Botei esse cara. Olha que eu olho o alçapão, eu tive que respirar fundo para passar. Aí eu não aguentei, perguntei para ele: pô, você é um cara grande, por que você fez um alçapão desse pequeno desse jeito? Aí ele falou assim para mim: não, eu fiz pequeno porque na época que eu construí essa casa, eu era pequeno. Mas agora não passa nem a perna dele, os 2 braços nem entram lá, pequenininho. Para eu passar foi difícil. Sabe, tem alguns que com o tempo perde a pequenez, perde a singeleza, se enche de maldade, se preenche de coisas que não edificam, e com o tempo vai perdendo o amor pela obra de Deus, vai acoplando nele tanto orgulho, tanta altivez, tanta coisa ruim, que daqui a pouco ele não passa mais onde ele passava, daqui a pouco ele não faz mais o que ele fazia. Não sei se tem pessoas aqui, você viu que eu não conversei com o pastor Luciano antes de falar com vocês, mas sabe, tem gente que conforme o tempo, ele não fica melhor, conforme o tempo ele fica pior, ele vai perdendo a essência de Deus, ele vai perdendo o caráter de Cristo, ele vai crescendo, vai inchando, ele vai subindo, sabe, os degraus, e ele vai se achando melhor do que os demais.
E se você é líder dentro dessa igreja, entenda, você não é o maior aqui não. Você tem que ser o menor. Senão não serve para liderar. Se não for o menor, não serve para liderar. Tem um outro versículo, não sei se já leram aqui ontem, ou se talvez vão ler aqui para você, mas é um salmo 126, 125, que diz que aquele que sai plantando e chorando, volta com os seus molhos, né, com os seus feixes, com grande júbilo, sorrindo, porque ele teve efeito daquilo que ele plantou. Plantar é difícil, plantar é doloroso, plantar ninguém quer. Por exemplo, todo mundo quer ser igual Moisés, né? Mas ninguém quer passar 80 anos no deserto. Sabe, todo mundo quer ser Abraão, mas ninguém quer matar o próprio filho. Entendeu? Ou seja, eles plantaram, gente. Quando você vai ver o cara colhendo uma grande, eu quero essa colheita, mas teve que ter uma plantação. O dia da colheita é domingo, né? O dia da colheita é domingo. Sabe que você tem que vir domingo preparado? Para trazer alguém com você. Colheita. Sabe, talvez que se você não entender nada do que eu falei aqui, ficou confuso para você, entenda uma coisa, você tem que sair daqui e plantar. Tem que plantar. Se não plantar, não tem colheita. Não tem como colher onde eu não plantei. Eu vou ter que plantar. Planta o reino. Seja o menor dentro dele e plante o reino. Faz o serviço que ninguém quer fazer. Vai nos lugares onde ninguém quer ir. Lida com as pessoas que ninguém quer. E você vai ver Deus te dar uma grande colheita, algo sobrenatural. Faz o que ninguém faz. O que poucos têm coragem de fazer. Se comprometa de uma forma que ninguém se comprometeu. Queira ser o menor. E você vai ver Deus te colocar numa grande colheita. Quando olharem para a sua colheita, as pessoas geralmente quando olham para a colheita da gente, elas não veem o que foi feito antes. Elas não conseguem dizer, ele é sortudo, nasceu com o bumbum virado para a lua, sabe? Ele é privilegiado. Já falaram isso muito de mim. Ele é filho ele é neto da missionária, do missionário. Ele é isso, ele é aquilo. Não é assim que funcionam as coisas do reino. Não é assim. Não é assim que funciona. Talvez você já foi, quando alguém vê a colheita na sua vida, fala assim, não, isso aí, para ele é fácil. Ele pode, ele tem dinheiro, ele tem tempo. Ele não é igual eu tenho muita dificuldade, eu tenho isso, aquilo outro. Para ele está fácil, para mim está difícil. Esse pensamento não é de quem é pequeno, entendeu? Então se você é pequeno, quantos pequenos tem aqui? Deixa eu ver. Se você é pequeno, então você pode se alegrar nessa noite. Porque é você que Deus vai usar. Você é pequeno? Tem muita coisa ainda pela frente, não tem? Tem muita coisa para você aprender, não é? Muita coisa ainda para fazer para Jesus. Somos pequenos. Há muito tempo atrás chamaram a Casa da Bênção de igreja pequena. Até hoje chamam. E realmente, né? Igreja pequena. Mas antes da nossa igreja ser fundada, não tinha 1 milhão de crentes, não tinha no nosso país. Hoje são cerca de 50 milhões de crentes na nossa nação, e boa parte deles estão dentro das nossas igrejas. Pequenos, ministérios sem mídia, sem o reconhecimento da grande massa. Pequenos, mas que faz um estrago aonde a gente é plantado. Somos talvez a igreja da periferia, talvez não somos a igreja dos nobres, mas é lá no lugar onde ninguém quer ir. Lá tem alguém da Casa da Bênção indo lá pregar o evangelho e fazendo as coisas para o Senhor. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque é dos pequenos que se faz essa igreja grande. É dos menores, é dos insistentes. Talvez alguém disse, eu não vou nessa conferência, sabe? Não vai ter quem eu gostaria que tivesse. Eu não vai ter isso, não vai ter. Tem que trazer não vou falar o nome não, mas tem que trazer o fulano que está na mídia, mas o ciclano, gente, nós somos pequenos. E é na nossa pequenez
que Deus vai fazer coisas grandes, grande avivamento no nosso meio. Quando enxergarem a igreja de Cristo, vão ver uma massa, sabe? Vão ver um grupo de pessoas fortes, que ninguém consegue abalar, sabe? Que ninguém consegue fazer retroceder. Podemos ser pequenos, mas irmãos, o Deus que está sobre a nossa vida é poderoso, e vai, irmão, romper tudo ao nosso redor. Então só planta, só é escolhido para plantar quem é pequeno, né? Diz que hoje grandes partes, coisas que a gente nem imagina, né, saem da agricultura. Que se não tiver mais a agricultura, a gente está perdido, né? Nem andar de carro a gente vai poder andar, né? Por causa do etanol aí, essas coisas. No papel para escrever não vai ter. Se a agricultura, muitas coisas ficam fragilizadas. Mas você já viu o agricultor? Tem alguém que dá valor, gente, quando alguém está lá com a enxada na mão, debaixo do sol quente? Alguém olha assim para o agricultor e fala assim, ó, tá aí, esse é o futuro do Brasil. Ninguém fala isso. Vamos falar que é o futuro do Brasil, o filho do rico, o filho dos governantes, os filhos do político, de gente influente. Ninguém vira para o filho do roceiro. Quem já foi roceiro, ou é ainda, né? Cuida de roça. Minha esposa já foi da roça, morou na roça, fogão de lenha, né, amor? Sem energia. Foi criado numa casa assim. O roceiro, ei, esse aí é o caipira. Esse é roceiro, esse aí ele não sabe de nada. Mas é dele, e das mãos, e do fruto do trabalho dele, que hoje tem a comida lá no prato, que tem as verduras, a fruta, e tanta coisa que a gente precisa. Sai lá da mão desses caras. Você está entendendo? As grandes coisas que Deus vai fazer nesses anos, no decorrer da sua vida, no decorrer da igreja de Cristo. Deus vai pegar o pequeno, que as pessoas olham para ele e falam, isso aí? Quem que é ele? Ele não é ninguém. Mas é esse pequeno que Deus pega e exalta. Tem aquele texto na Bíblia que diz, Deus pega os humildes, né? E faz o que com eles? E exalta eles. E o que Deus faz com o exaltado? O que Deus faz com o exaltado? O quê? Abate. O próprio Deus, não é o diabo, o próprio Deus, ele abate o soberbo. O soberbo não fica de pé diante do Senhor, não fica mesmo. O próprio Deus o abate. Por isso que eu não posso ser, porque o próprio Deus, não estamos falando de diabo aqui não, nós estamos falando de Deus. O próprio Deus vai fazer essa pessoa cair. Isso é terrível, sabe por quê? Porque se o diabo me derruba, eu corro para Deus. Mas e se Deus me derruba, eu corro para quem? Para o diabo? Não, ele quer me derrubar também. Ou seja, ou eu me torno pequeno, ou Deus vai me fazer entender minha pequenez. Entendeu? Ou eu me torno pequeno, ou Deus vai fazer eu entender o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou volúvel. Ou eu entendo isso por bem, ou eu vou entender isso por mal. Que seja por bem, para que Deus não tire nada de nós, para que Deus não abata nenhuma área das nossas vidas, que Deus nos ensine a ser cada vez menores e mais humildes. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Eu quero pedir para você ficar de pé, por favor. Tem aqui alguma coisa que a gente preparou. Segura a luz só um pouquinho para mim. Segura a luz um pouquinho. Tem uma... Cadê meu amor? Isso. Ajuda ali, alguém puder ajudar a pastora ali. Eu quero dar para vocês, eu acho que tem suficiente para todo mundo, um saquinho que tem algumas sementes. Ajuda ela para mim. Dá um na mão de cada um. É o grão de mostarda que a Bíblia se refere. Eu queria que você pegasse na sua mão. Nós vamos orar com isso aí na mão hoje. Talvez é novidade para muitos de vocês, mas para alguns de vocês talvez seja novidade, né? Talvez você nunca viu. Mas esse aí é o grão de mostarda que a Bíblia se refere. É seu, tá? Para você levar para casa, para você lembrar, tem que ser pequeno. Tem que ser igual esse grão aí, ó. Se você abrir isso aí e deixar cair no chão, vai dar um trabalho para pegar.
Para a gente colocar dentro desse saquinho deu tanto trabalho. Porque se uma semente, se um grãozinho de mostarda desse cair no chão e você for tentar pegar ele, é tão difícil de pegar. De tão pequeno que ele é. Pois é assim que você tem que ser. Se você quiser ser grande. Se você quiser permitir o seu Deus ser ressaltado na sua vida. Que você seja cada vez menor. Pega na sua mão isso. Se der uma olhadinha aí. Talvez não é novidade, você já conhece, né? Você já sabe como é, né? Mas dá uma olhadinha nele aí, ó. Eu quero pedir que você, ao fechar os teus olhos agora, entenda que essa semente é pequena, mas se ela for plantada, ela vai gerar a maior das hortaliças. Você é pequeno, mas se você for plantado, cultivado, discipulado, se você permitir Deus transformar você, você vai ser a maior das hortaliças. Você vai ser o que vai mais dar frutos. Em Isaías, se eu não me engano, 61, diz que o menor virá a ser o número de 1000 dentro do reino de Deus. Se formos transferir para os nossos dias hoje, o menor de nós, o menor dos menores que está aqui nessa noite, ele pode se tornar pai de 1000, pai de 1000 almas para o Senhor. Esse é o mínimo do menor dos menores. Fecha os teus olhos. Talvez agora é o momento da gente sentir a nossa pequenez, mas sentir também a grandeza da presença dEle. Somos um vaso, e podemos ser vasos de honra que comportam a presença de Deus. Oh Espírito Santo, ao orarmos aqui, meu Deus, que a Tua vida penetre nos nossos corações, que vidas sejam alcançadas pela Tua palavra hoje aqui, meu Deus. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Cante que diminua eu e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais. Fiz encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Cante que diminua eu e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça
Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Cante tua presença, cante tua presença, é o meu prazer, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, cante isso. Tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, do santo, do santo. Os olhos me veem debaixo de tuas asas, meu lugar secreto, Senhor. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do santo, do santo, fumaça escondida, só teus olhos me veem debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vem sobre este lugar, Deus. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Tua presença, tua presença é meu. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu. Tua presença, tua presença é meu prazer. 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 Cante no santo, do santo, santo dos santos. É o meu abrigo, meu lugar secreto. E tua presença é o meu prazer. Abraça alguém que está perto de você. Talvez essa pessoa que está do seu lado seja um dos maiores plantadores que Deus vai levantar nessa igreja. Talvez essa pessoa vai fazer muito para Jesus ainda. Profetiza sobre a vida dela agora. Já que é uma conferência profética, profetiza.
Deixa o Espírito de Deus tomar o teu ser. Nós profetizamos, meu Deus, que através das pessoas que estão aqui seremos, Senhor, meu Deus, muito usados nesse lugar. Ó Deus, o Senhor vai levar a tua igreja a lugares mais altos, a lugares melhores. Mas aqui, Senhor, mexe com a estrutura desta casa, mexe com a raiz desta igreja, com os pequenos que o Senhor tem chamado nesse lugar. Espírito de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre as nossas vidas, Senhor, e vem neste lugar, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Se é um líder, se é um discípulo, se é seu pastor, sua pastora, profetiza na vida dele agora. Diga: eu ainda vou ver você ser muito usado por Deus ainda. Eu vou ver Deus usando você grandemente ainda. Vou ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Profetiza na vida dele. Eu profetizo isso, que os maiores no reino de Deus serão os menores que estão aqui nesta igreja hoje. Nós vamos fazer grandes coisas para o Senhor, e o nome dele será exaltado e glorificado. Deixa Deus te usar. Procura uma outra pessoa, olha nos olhos dela e profetiza ela. Diga: eu profetizo vida abençoada para você. Eu profetizo em nome de Jesus a sua casa servida ao Senhor. Eu profetizo refrigério para a tua alma, cura para o teu corpo. Eu profetizo muitos filhos espirituais para você. Eu profetizo muitas células, muitas almas para Jesus. Deus, eu profetizo sobre essa igreja, Pai. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus, que a história dessa igreja vai marcar esse lugar, vai marcar esse bairro, Senhor, vai marcar muitas famílias, vai marcar muitas vidas. Eu profetizo, Jesus, sobre a vida dos pastores deste lugar. Eu profetizo sobre a vida dos líderes desse lugar. Eu profetizo almas, ó Deus, sem medidas, ó Pai, que comece a acontecer, meu Deus, um grande avivamento, uma grande colheita de almas para o teu reino. Deus, que a tua igreja, Pai, viva os melhores anos, os melhores momentos, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, vidas lançadas aos teus pés sobre este lugar, em nome de Jesus. Eu profetizo isso agora, em nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui para os seus pastores, em nome de Jesus. Deus, nós queremos profetizar sobre a vida deles. Deus, é que o Senhor tome essas palavras que estão sendo lançadas sobre a vida deles, e a seu tempo, Senhor, é no seu tempo, Jesus. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, levante, Pai, a boca, a voz deles, o coração deles, e multiplique, meu Deus, as vozes desses pastores na boca, Jesus, de todos os discípulos desta igreja. Pai, que o Senhor use ele poderosamente para ir lá onde o Satanás impera, lá onde é o domínio dele, e que o Senhor levante uma equipe, meu Deus, ainda mais preparada, ainda melhor do que aquele já tem, para
para ajudar, ó Deus, a cumprir o chamado e a missão para esse lugar. Nós abençoamos, meu Deus, cada família, cada rua, ó Deus, esse bairro em que a igreja está e os bairros vizinhos. Nós abençoamos, Senhor, e que o inferno não consiga resistir, nem muito menos parar a obra do Senhor neste lugar. Deus, blinda o coração do pastor Luciano, pastor Eliette, Deus, para que ele, Senhor Deus, continue, apesar das lutas, apesar das dificuldades, que eles perseverem. E eu profetizo, meu Deus, uma grande colheita de almas. Eu profetizo, Jesus, muitas vidas sendo tiradas da mão do diabo e levadas, ó Deus, para a salvação, aos pés da cruz, pela vida desses dois pastores, em nome de Jesus, pela casa e a família deles, em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida dos seus pastores.